vocês aqui é que o nosso estatuto está passando por um ajuste por algumas questões. Uma delas é a questão de identidade de gênero. Então, a gente vai adequar o nosso estatuto por conta dessa alteração. O estatuto, como é muito longo, eu posso já mostrar para vocês aqui as mudanças. Eu acho que eu vou ter que ler todos. Por exemplo, essa mudança, artigo 5º. A comunidade cristã genuína terá um número ilimitado de membros, sem distinção de nacionalidade, etnia, raça, cor, nascidos e definidos biologicamente do sexo masculino ou feminino, após terem aceitado a declaração de fé constante desse estatuto, os quais serão admitidos por batismo em águas, transferência de outra igreja, de mesma fé e costume, ou por aclamação, observados os critérios estatutários. Então, esse é uma das mudanças. E a outra que eu quero falar para vocês, vamos lá. Os membros da comunidade cristã genuína, regularmente inscritos no hall de membros, se comprometem a ser zelosos do bem, contribuintes para o bem e eficaz desempenho da obra de Deus, sempre segundo suas possibilidades. A admissão de novos membros, sob todas as formas, será feita pelo ministério que dará ciência à igreja e sua homologação, sempre na ceia, como a gente sabe. O menor de 16 anos poderá ser admitido como membro da comunidade cristã genuína, porém, em conformidade com o Código Civil Brasileiro, fica impedido de votar ao ser votado, até que se complete a maioridade civil. Artigo 6. São direitos dos membros da comunidade cristã genuína participar dos cultos de celebração com os demais membros, participar de reuniões, assim como as assembleias gerais, podendo votar e ser votado, observadas as regras estabelecidas nesse estatuto, ter assistência espiritual, moral, social, de acordo com as possibilidades da instituição. São deveres dos membros viver de acordo com a sã doutrina, a prática bíblica, dando bom testemunho social e moral dentro e fora da igreja, condizer pessoalmente com os ensinos bíblicos, honrando a Cristo, a igreja de Cristo também, através do testemunho pessoal, zelando pelo bem espiritual, moral e material da igreja, propagar o evangelho através do seu testemunho e também através de contribuições financeiras que são voluntárias para a manutenção da igreja, incremento do patrimônio, projetos sociais e côngrua em face ao mister religioso, cooperar, divulgando, semeando o evangelho, cumprindo com voluntariedade e espírito de amor o presente estatuto, obedecer às autoridades eclesiásticas da igreja, fiéis a Jesus, submetendo-se às decisões emanadas da Assembleia Geral, da diretoria, dos órgãos deliberativos, sempre com base na Bíblia, participar dos trabalhos e reuniões regulares da igreja, inclusive as Assembleias Gerais que foram regularmente convocadas, desempenhando funções para que forem designados. Parágrafo 1º, não cabe a qualquer hipótese ao membro, herdeiro ou sucessores pleitear algum tipo de restituição ao que foi voluntariamente ou ofertado ou doado para a comunidade. A comunidade cristã genuína reconhece o foro íntimo das pessoas, do que apenas Deus é juiz, fundamentado na palavra de Deus, reserva-se o direito de aplicar disciplina eclesiástica àquele que praticar atos que promovam escândalo ou prejuízos ao evangelho. Dever espiritual eclesiástico do ministério local corrigir falhas por meio da amorosa instrução, ou, caso se faça necessário, através de disciplina eclesiástica. A disciplina eclesiástica é o exercício da jurisdição espiritual, que tem finalidade de fortalecer a fé dos crentes, visando edificar e restaurar o povo de Deus, corrigindo eventuais desvios, faltas graves, escândalos, a fim de promover o bem a todos para a glória de Cristo. A disciplina é aplicada sempre observando o critério da justiça, amor, equilíbrio, prudência e discrição, e proferida exclusivamente pelo pastor após o ministério local homologar, assegurando-se ao faltoso e restrito direito de defesa. Parágrafo 4º, são atos
Passíveis de disciplina eclesiástica aqueles que estiverem em desacordo com o ensino bíblico, causando escândalos ou prejuízos à paz, à transgressão, contra a harmonia, a pureza e a unidade dos demais membros. Havendo necessidade de aplicação de disciplina eclesiástica, é assegurado ao membro amplo e irrestrito direito de defesa em primeira instância junto ao Ministério Local e em grau recursal à Assembleia Geral Ordinária. A sanção disciplinar eclesiástica consistirá em ordem crescente: advertência, deposição de cargo ocupado, suspensão de comunhão e direitos e depois exclusão. Inciso 2. São sumariamente excluídos aqueles que, por qualquer pretexto, intentar, por atos insidiosos, dividir a igreja. São igualmente passíveis de disciplina eclesiásticas, sem prejuízo de outras sanções, aquele que violar a honra institucional com dolo ou malfeitos administrativos. Fatos puníveis são pessoais. É válido apenas quando proferido segundo os critérios desse presente estatuto. Será desligado do rol do membro da igreja aquele que deixar a comunhão e a participação da ceia do Senhor por pelo menos 3 meses seguidos, abandonando a igreja sem regular justificativa. Poderão ser readmitidos como membros aqueles que forem atingidos pela disciplina eclesiástica e vencido o prazo disciplinar mediante prova inequívoca do seu arrependimento e volta conforme o mandamento bíblico. A comunidade cristã genuína terá como órgãos deliberativos e ministério, diretoria, Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária. As Assembleias Gerais são órgão máximo de deliberação, convocadas e presididas exclusivamente pelo pastor-presidente da comunidade. Não será reconhecida qualquer deliberação de Assembleia Geral que não atenda ao disposto do parágrafo 1º deste estatuto, que torna nula de pleno direito todas as decisões emanadas ou proferidas de eventuais assembleias em desconformidades com esse inciso. O cargo do presidente é privativo do pastor da igreja, o qual poderá perder o mandato após uma junta composta por 30 membros da comunidade mais antigos da denominação deliberar por colegiado ou por unanimidade favorável, assegurando o mais amplo direito de defesa admitidos no direito eclesiástico. A comunidade cristã genuína instalará a Assembleia Geral Ordinária sempre no mês de dezembro de cada ano, observados os critérios do artigo 9º e seu parágrafo e seus incisos. A Assembleia Geral Ordinária será realizada sempre exclusivamente nas dependências da sede da igreja. A Assembleia Geral Ordinária compete eleger e empossar diretoria e comissão de contas. A Assembleia Geral Ordinária compete análise, avaliação e deliberação sobre todos os relatórios da diretoria e órgãos auxiliares. A Assembleia Geral Ordinária é competente e suficiente para análise, deliberação de aprovação e desaprovação do parecer da Comissão de Contas relativamente ao exercício findo. A Assembleia Geral Ordinária será realizada com a maioria dos membros e em comunhão, em primeira convocação e em segunda convocação, 30 minutos após, com o número presente. É competência exclusiva do presidente da comunidade cristã genuína presidir a Assembleia Geral. A comunidade cristã genuína instalará a Assembleia Geral Extraordinária sempre que houver necessidade. A Assembleia Geral Extraordinária será realizada sempre e exclusivamente na sede da comunidade cristã genuína, observados os critérios expostos nesse artigo 9º. A Assembleia Geral Extraordinária será realizada com a maioria dos membros em comunhão e a maioria da convocação em 30 minutos depois. É competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária, a avaliação, discussão e aprovação de reforma estatutária, sempre observados os critérios de convocação, como estamos fazendo agora. Estou relendo rapidamente aqui o estatuto para a gente aprovar, apenas por aquela mudança que eu fiz no começo, da questão de gênero. Por haver reforma estatutária requerido, quórum de 75% dos membros da comunidade cristã genuína, sua aprovação dependerá da aprovação mínima de 3/4 de membros presentes e ainda referendadas em outra Assembleia Geral Extraordinária com intervalo de 60 dias. É competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária a deposição e destituição de membros da diretoria ou do ministério. Vamos lá. Artigo 12. As decisões da Assembleia Geral Ordinária ou de uma Assembleia Geral Extraordinária serão aprovadas pela maioria de votos dos presentes
excetuando a reforma estatutária, que tem critério próprio e não podendo ser derrogadas, anuladas, revogadas ou adulteradas por uma Assembleia Geral regularmente convocada nos moldes desse estatuto. Artigo 13, a diretoria da Comunidade Cristã Genuína será reeleita em Assembleia Geral Ordinária e exercerá as funções pelo prazo de 1 ano, excetuando-se o presidente. Declarada eleita a diretoria, essa será empossada imediatamente na mesma Assembleia Ordinária. A diretoria da Comunidade Cristã Genuína será composta por um presidente, um vice-presidente, secretário e tesoureiro. Compete ao presidente presidir as reuniões do ministério, as reuniões da diretoria, ter voto de qualidade como os demais nas reuniões e assembleias, representar a instituição ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, convocar, presidir reuniões de departamentos, assinar com o secretário atas, documentos, assinar com o tesoureiro documentos contábeis, fazer cumprir esse estatuto, elaborar a ordem do dia das assembleias, zelar pelo bom funcionamento da instituição, indicar, nomear, designar, empossar, transferir, substituir dirigentes de congregações, filiais, visando manter a unidade da comunidade. Em caso de vacância em qualquer dos cargos da diretoria, o presidente o declarará vago e convocará a Assembleia Geral Extraordinária, na qual será preenchido. Em caso de vacância na presidência, por renúncia, falecimento, jubilação do presidente ou o vice-presidente assumirá imediatamente a presidência e exercerá o cargo até a próxima Assembleia Geral, na qual poderá ser confirmado no cargo. Em caso o vice-presidente que assumiu, em razão da vacância do presidente, declarar formalmente não desejar manter a função, será eleito então um novo presidente. Compete ao vice-presidente substituir o presidente em seus eventuais impedimentos, viagens ocasionais, trabalho, exceto naquilo que é a exclusividade do presidente. Compete ao secretário lavrar as atas das Assembleias Gerais, reuniões, elaborar relatórios estatísticos, documentos oficiais, elaborar relatórios e decisões da diretoria, preparar e entregar credenciais dos membros e obreiros, assinar sempre em conjunto com o presidente correspondências, atos e ofícios. Compete ao tesoureiro receber, conferir, sempre em conjunto com outros irmãos, valores entregues como ofertas, dízimos, votos, registrando-os no livro próprio, que dará conta semanalmente ao pastor da igreja, depositando na conta bancária exclusivamente em nome da comunidade, assinar em conjunto com o presidente toda a documentação contábil, elaborar com o presidente o orçamento para manter a boa ordem o fluxo de caixa da igreja, submeter mensalmente à comissão de contas todos os relatórios financeiros, apresentar semanalmente ao presidente o relatório financeiro, o estado de todas as contas da igreja, manter a boa ordem e controle patrimonial da igreja. Os cargos de diretoria não são remunerados, nenhum deles. Poderá, de referêndum da Assembleia Geral, ser estabelecida uma côngrua em face do mister religioso ao pastor da igreja. As funções dos interesses da diretoria cessam ao final do mandato, tal. Daqui para frente é tudo igual. É o seguinte, eu sou pastor dessa igreja desde o início. Eu tenho tentado colocar outro pastor aqui e funcionar apenas como presidente da igreja, devido ao meu trabalho. O meu trabalho tem tomado assim muito tempo meu, e sobretudo nesses últimos meses. E eu nunca consegui, nunca tive assim essa aprovação de Deus para entregar a igreja, embora seja um desejo pessoal meu. Veja, não que eu quero sair da igreja, eu quero continuar aqui pregando, inclusive todo domingo, tal, mas não ser o pastor da igreja, entendeu? Da igreja local. Mas como eu nunca consegui, e eu nunca fui assalariado pela igreja, embora o estatuto diga que ninguém é assalariado, mas que os pastores podem receber ajudas, nossos pastores, alguns deles recebem. Nunca foi o meu caso, por conta que eu já trabalho. E agora, esse ano de 2024, para melhorar um pouco esse pastorado meu, eu conversei com a Silene agora, já conversei com a Vanessa antes, eu vou bloquear todas as minhas quintas-feiras do ano para ficar aqui em Campinas com vocês. Então, toda quinta-feira
eu vou passar o dia aqui na igreja, e quem quiser atendimento, é o que eu posso fazer, assim, está dentro do meu... Que bom, glória a Deus. Glória a Deus. Então, quinta-feira, mas não quinta que vem agora, né, irmãos? Vamos virar o ano. Então, toda quinta-feira, eu não vou trabalhar nos programas, rádios, ok, tal, eu já bloqueei toda a agenda, e na quinta-feira eu vou passar o dia aqui com vocês, almoçar por aqui, jantar aqui e ficar no culto até a hora que precisar. Então, é uma forma que eu acho que vai ajudar um pouco o pastorado da igreja local, tá certo? Enquanto eu não acho alguém para assumir a igreja, eu vou fazendo o que eu posso, tá certo? Continuo na direção, na presidência sem salário, tudo certo, só que agora com um dia exclusivo aqui para Campinas, e eu acho que é a primeira vez que eu faço isso na história inteira da igreja, né? Também nesse estatuto, a Vanessa sai da tesouraria, e a nossa proposta é que a nova diretoria seja a Raquel como secretária e a Silene como tesoureira, e vai depender, então, da aprovação de vocês. Infelizmente, a Raquel deve estar acompanhando a gente online, mas ela não pôde estar, porque a mãe dela está no hospital, está internada, não está bem. E ela queria até vir, eu falei, você está proibida de vir, fica aí com a sua mãe, pelo amor de Deus. Então, ela não está aqui com a gente. Mas eu gostaria de apresentar, então, a nova diretoria, que é eu, a Vanessa, como sempre, não mudou, mas a tesouraria que a Vanessa acumulava sempre, fica com a Silene, e a secretaria com a irmã Raquel. Os irmãos aprovam? Amém. Que bom. E eu vou aproveitar e reconduzir a irmã Silene no cargo de segunda aqui da igreja de Campinas. Tá bom, Silene? Pode ser? Você aceita? Tá bom. Deus abençoe, minha irmã. Os irmãos aprovam? Amém. Agora é o seguinte, vamos dar como aprovado o nosso novo estatuto, vamos participar da ceia, porque a gente tem que ir embora. E tem mais algumas coisas que eu vou falando para vocês, mas aí eu falo durante a semana, na quinta-feira, por conta do nosso pouco tempo. Sim, eu vou precisar que todo mundo, ao ir embora, assine aquela folha. Pode ir passando. Tudo bem, vai passar uma folha aí, quem é da Genuína, assine, por favor, tá? Só para pro forma, para constar, porque tem que estar lá porque tem que ter 75, não sei quantos e tal. Vamos para a Bíblia. Coríntios, capítulo 11, versículo 23, abra a tua Bíblia e teu coração, e vamos participar da ceia.